Perder peso não é tarefa fácil, mas muitas pessoas que conseguiram isso ainda têm a autoestima abalada por aquela flacidez que ficou no abdômen. Outras têm aquele pneuzinho que insiste em não sair. É nessa hora que um recurso estético como a abdominoplastia é muito bem-vindo. E quando falamos em abdominoplastia, são muitas as curiosidades. E para sanar todas essas dúvidas, estou aqui com o cirurgião plástico que está sempre aqui no programa Evidência, Dr. Laércio Cadori. Obrigada sempre pela participação aqui no nosso programa. Vamos lá então, né? Abdominoplastia. Primeiro assim, uma dúvida frequente é: qual a diferença, a grande diferença entre abdominoplastia e lipoaspiração, doutor? A abdominoplastia, ela é uma cirurgia onde você vai fazer um tratamento do abdômen em termos de estética. Muitas vezes, esse tratamento ele está associado a uma lipoaspiração. Tempos atrás, não se associava a lipoaspiração no momento da abdominoplastia. Então, nós tínhamos como se dois procedimentos distintos, onde na lipoaspiração apenas tiramos o excesso de gordura e as abdominoplastias seria a retirada daquele excesso de pele. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, quando eu digo hoje, já há uns 8, 10 anos atrás, surgiu a lipoabdominoplastia, onde no mesmo procedimento nós tratamos o excesso de pele e o excesso de gordura localizado no abdômen e também nas áreas circunvizinhas. Mas então assim, aquela pessoa que tem um excesso de pele, uma flacidez a mais, às vezes até a pessoa acha que é só gordura, mas tem aquele excesso de pele, essa pessoa tem a indicação para fazer abdominoplastia e, lógico, consequentemente faz a lipoaspiração junto, mas ela teria que fazer também a abdominoplastia porque só a lipoaspiração não tira aquele excesso de pele. A sua colocação, Susan, ela é bem interessante. Na verdade, os pacientes eles têm um pouquinho de medo, quase que um pavor da cicatriz da abdominoplastia. Então, é muito comum a gente receber no nosso consultório o paciente que quer tratar a barriga fazendo apenas a lipoaspiração. Então, ele chega aqui e diz assim: doutor, eu gostaria de tirar essa barriga, eu acho que estou com muita gordura. E eu pergunto sempre: mas você acha que é só gordura ou também tem um pouquinho de pele sobrando? Aí a paciente diz: não, doutor, eu acho que é só gordura. Aí, então eu coloco: vamos aguardar, vou lhe examinar e você vai entender se tem só gordura ou só pele. Mas, com certeza, hoje, a busca pelo abdômen perfeito, o cirurgião plástico ele vai acabar trabalhando tanto na gordura como no excesso de pele. Bom, aí quando faz, né, essa cirurgia, abdominoplastia, consegue deixar o abdômen retinho, lisinho, mas além do abdômen tem aqui a parte do lado, os flancos, as costas, dá para deixar realmente a cintura da pessoa perfeita, dá para eliminar toda aquela gordura, aquela flacidez, aquele excesso de pele também das costas, das laterais? Sim, no exame físico eu procuro mostrar ao paciente o que ele tem de excesso de pele e o que ele tem de excesso de gordura, tanto no abdômen como nas áreas circunvizinhas. Então, assim, no meu exame físico, inicialmente eu examino o paciente em pé, onde eu oriento, eu faço entender a anatomia do abdômen. Eu explico, anatomicamente nós temos pele, abaixo da pele uma camada de gordura, depois vem a musculatura. Eu desconsidero as fáscias que cobrem o músculo acima, na frente e atrás. E também desconsidero o peritônio, que são camadas tão finas que não vão fazer volume. O paciente entendendo que ele tem pele, gordura, musculatura, daí então é que nós vamos entrar na cavidade abdominal, onde estarão todas as vísceras, estômago, intestino, fígado, baço, bexiga, útero, e cobrindo e em torno dessas estruturas nós temos epíplon, que é como se fosse uma cortina de gordura. Então nós temos gordura lá dentro do abdômen
que muitas vezes é a responsável maior pela protusão do abdômen. Então o paciente tem que entender isso. Ele entendendo que existe gordura entre a pele e o músculo e que existe gordura lá dentro do abdômen, ele já está a meio passo de entender a possibilidade do resultado. Então eu venho para um outro tempo, que eu chamo o tempo da conscientização do paciente. Eu digo para ele o seguinte: a espessura da pele normalmente tem em torno de 3, 4 milímetros. A espessura do músculo em torno de 1 centímetro. Aí eu pergunto: quanto você acha que tem de gordura entre a pele e o músculo? Então esse é o momento do paciente entrar na realidade. Normalmente ele acaba dizendo 10, 8 centímetros, quando na realidade ele tem 3, 4, às vezes só 2 centímetros de gordura entre a pele e o músculo. Ou seja, aquela gordura onde o cirurgião plástico vai trabalhar através da lipoaspiração. Sim, porque de fato tem muita gordura que está lá dentro junto com os órgãos. Exatamente, Susan. E esta gordura que está lá dentro só tem uma maneira de tratá-la. Regime. Exatamente. Então, aí vem aquele outro momento que o paciente, eu não preciso dizer que se ele quisesse um resultado melhor, ele deveria emagrecer. Ele mesmo entende que com o regime, em algum dos casos, é interessante um regime antes da cirurgia para obtermos um melhor ganho. Aí assim, doutor, essa cirurgia, ela é muito demorada? Como é que funciona a cirurgia em si? Depois também o processo de recuperação e, lógico, a gente até meio que deu uma pincelada, mas falando sobre cicatrização, porque é uma dúvida muito frequente, né? A cicatriz como fica? É bom você colocar isso porque quando se fala em cicatriz, o paciente acha que por ser plástica não vai ter cicatrizes. E eu costumo, no dia da consulta, riscar o paciente colocando o tamanho da cicatriz que vai ficar. A cicatriz transversa, na região do pubis, que vai até a lateral do quadril, e a cicatriz em torno do umbigo, então, na abdominoplastia clássica. Em relação ao tempo de cirurgia, isto vai ficar um pouco também na dependência das lipoaspirações que nós poderíamos associar à abdominoplastia. No nosso caso aqui, é muito comum associarmos a lipoaspiração no abdômen, então a lipoabdominoplastia, a lipoaspiração nos flancos, nas laterais do abdômen e também no dorso, porque essa lipoaspiração do dorso, além de tirar esse excesso de gordura, ele, no seu processo de cicatrização, ele vai fazer com que a pele se retraia e aquelas dobras cutâneas, elas vão ter um bom ganho, elas praticamente irão sumir. Em alguns casos elas somem, nos outros elas ficam apenas atenuadas. É bem interessante o resultado, vale a pena. E a recuperação? Bom, a recuperação dessa cirurgia, ela vai exigir que o paciente se afaste de suas atividades no mínimo por 7 dias. É lógico que ele só vai estar totalmente apto a partir de 2 meses. Mas quando eu digo a partir do 7º dia, é porque muitas vezes as atividades, o serviço daquela pessoa é mais a nível de escritório, e muitas vezes faz em casa mesmo. Hoje, através da internet, muitas coisas se resolvem em casa, através de um computador, você... Então, com 5, 7 dias, o paciente volta a trabalhar. E é muito importante as primeiras 2 semanas, onde o paciente tem que entender que ele vai ter que andar arcado. Eu até peço aos pacientes que andem de bengala. Porque, na maioria das vezes, quando não tem dor, e a maioria dos pacientes acaba dizendo: doutor, não sinto dor. O paciente se esquece que foi operado e começa a querer andar já na posição ereta. Mas você, mesmo assim, tem que andar arcado para que a cicatriz não se alargue. Então, assim, o cuidado do paciente é muito importante para que possamos ter uma cicatriz fina, um bom resultado estético. Então, eu digo assim, paciente, se você não tiver bengala em casa, pegue um guarda-chuva, ande arcado por pelo menos 2 semanas.
é muito importante. Bom, doutor, o pessoal que vem fazer, você com todos esses anos de experiência, saem daqui, então, depois de uma cirurgia como essa, com resultado, um sorriso de orelha a orelha. Com certeza, a gratidão dos pacientes, ela é muito grande. E a gente, como cirurgião plástico, se sente muito feliz de devolver àquela paciente a sua autoestima ao ela sair do banho, ao ela se expor para o seu esposo, de novo com aquele corpo atraente. Então, esta alegria, essa gratidão do paciente é o maior pagamento que um cirurgião poderia ter.